Nice and ready? Tudo pronto. Bora lá, hoje começo eu. Qual é que foi a importância de começar a dar aulas no teu jiu-jitsu? Eu acho que foi das coisas que me fez mais evoluir no jiu-jitsu, porque em dois aspectos. O primeiro, no que diz respeito ao jiu-jitsu em si, eu acho que obrigou-me a desenvolver partes do meu jogo que se calhar não estavam tão desenvolvidas assim. Nós também começamos a dar aulas, como acho que acontece em muitos sítios, com menos graduados, né? Comecei a dar assim algumas aulas, como faixa roxa, assim, sei lá, umas 2 aulas por semana, assim de manhã, naquele horário que não vinha assim pouca gente. E foi bom para começar a ter aquela experiência de dar aula. Então, no que diz respeito ao jiu-jitsu em si, foi bom porque eu tinha o meu jogo e se calhar estava confortável naquele tipo de jogo e fugia pouco disso, e obrigou-me a desenvolver tudo o que eu não trabalhava, não é? Ou seja, obrigou-me a estudar muito mais tudo o que eu não fazia, para poder não só ensinar, mas também dar resposta a alguma pergunta que surgisse. Se o professor tens aquela responsabilidade, tu te perguntam, tu queres ter a resposta, não queres ficar naquela situação. Nós nunca vamos saber tudo, exato, nós nunca vamos saber tudo, mas acho que devemos tentar sempre saber o máximo possível e procurar evoluir sempre nesse sentido. Por isso acho que essa foi a primeira parte. E desde então preocupei-me, lá está, em tentar perceber. Não quer dizer que vá ficar um especialista, por exemplo, o teu jogo seria muito à base de guarda-aranha. Agora mudou bastante, mas tens aquele jogo de guarda-aranha muito forte e esse nunca foi o meu forte, mas eu tinha que saber, tinha que perceber disso e tinha que perceber desse estilo, por exemplo, para poder dar aula, senão... Claro, senão ficava daquelas escolas em que todos os alunos são a imagem do professor, fazem todos a mesma coisa. Aí criamos robôs, não é? Aí nós temos um estilo, por exemplo, os meus alunos iam ter um estilo, os seus alunos iam ter outros. Claro. Eu acho que isso não é bom, porque alguns podem se rever no teu estilo, outros podem se rever noutro estilo, não é? Vai depender muito de formas que podem para o jiu-jitsu, tipo de corpo, muitas variáveis. Então é sempre bom nós conseguirmos dar várias respostas, dizer assim, olha, tu tens isto e isto que podes trabalhar, e ele próprio é que com o tempo, não digo no início, mas com o tempo, já com sei lá, 2 anos de jiu-jitsu, já vai perceber, ok, eu gosto mais de fazer isto, e começas a especializar. Claro, então, sem dúvida, eu acho que também é bom, pelo menos eu acho que é importante cada um deixar crescer no sentido em que quer. Por exemplo, um gosta de fazer brimbolo, o outro gosta de fazer meia guarda. Não nos falta, por exemplo, aqui na academia, são pessoas com o jogo diferente. Eu gosto, como professor, gosto sempre de dizer para seguir isso, para não seguir o meu jogo. Eu sinto-me a fazer guarda-aranha, mas se me perguntarem para fazer aquela meia guarda de single, eu não consigo. Já tentei muitas vezes, acabo sempre por ser amassado. Mas tem pessoas aqui que gostam de fazer. Qual é que é a vantagem nisso? É que depois, no início, obviamente, sendo professor, digo, vai por aqui, vai por ali, isto funciona, isto não funciona, mas eu não sou nenhum especialista ali. Mas o que nós estamos a fazer, estamos a criar um especialista. Então, daqui a algum tempo, nós temos pessoas que percebem de tudo, são especialistas em tudo na academia. Não temos só uma pessoa que sabe fazer muito bem guarda-aranha e o resto. Mas em relação ao resto que tu falaste também, foi exatamente o que eu senti, que eu focava-me sempre como competidor, estás sempre a pensar no campeonato, então fazes sempre o teu A-game no treino. O que é que acontece? Depois a tua margem de progressão é mínima. Depois tu insistes sempre na mesma coisa, é muito difícil progredir. Ou tu próprios limitas. Claro. E depois, quando tens que dar aula, ok, tenho que saber fazer meia guarda, tenho que saber fazer passar meia guarda, tudo e mais alguma coisa. Então, para ensinar não é só, eu acho que até agora havia uma mentalidade que era, ok, eu vou dar aula, vai ser meia guarda, então o que eu vou fazer é passar alguns ataques da meia guarda, uns raspagens, finalizações, e isso quer dizer que eu sei fazer meia guarda. Que não é verdade. O mais importante é, ok, como é que eu me posiciono, o que é que ele pode fazer daqui, o que é que eu posso fazer daqui, quando é que eu posso atacar, quando é que eu não posso atacar, essa coisa toda. Então,
obviamente depois especializando tu vais ter atenção àqueles pequenos detalhes e não dá para ser especialista em tudo, mas o facto de entenderes a mecânica da posição, que eu neste caso aprendi para poder ensinar, ajudou-me bastante no meu jiu-jitsu. Primeiro porque me sinto confortável em posições que não sentia. Não me sentia confortável a passar de joelhos no chão, odiava passar de joelhos no chão, agora sinto-me mais confortável, passar meia guarda, fazer meia guarda, agora sinto-me muito mais confortável a fazer todo tipo de guarda, antes só fazia guarda-aranha. Só acho que essa parte estás a dizer do perceber as posições, eu acho que entra também muito no passarmos mais posições como conceitos e fazer com que o aluno perceba a posição e não decore. Não é? É igual como se estivessem na escola. Se vamos passar alguma matéria e eles decoram só, ou a pergunta no teste sai exatamente igual, nas mesmas circunstâncias, tudo igualzinho, e aí o aluno até pode acertar, mas basta mudar ali algum detalhezinho e ele já não Claro. já não É o que consegue, acontece, não é? nós passamos uma posição, por exemplo, quando ele está de joelhos no chão, e depois, se só passarmos aquilo e ele decora, e por acaso o adversário levanta um joelho, e ele, ok, não foi isto que eu vi, já não funciona Já daqui. não funciona. E quando se perceber, ok, quando ele levanta a perna, se calhar até fica mais fácil para eu raspar. E então, acho que é um pouco por aí, acho que é importante, tanto para ensinar, pelo menos, como tu sabes, é a nossa primeira preocupação quando estamos a dar aula, é que a pessoa perceba realmente, e queremos não só que as pessoas aprendam posições, mas que percebam mesmo o jiu-jitsu, não precisam de ser competidores, mas qualquer faixa roxa que nós temos tem que perceber o jiu-jitsu. E pronto, eu acho que desde que percebemos isso e começámos a impor, acho que teve um efeito gigante Primeiro, na evolução da equipa. eu acho que não só na evolução, mas acho que os próprios alunos acho que gostam, acho que acabas por ganhar um gosto diferente pelo jiu-jitsu, não é? A partir do momento em que começas a perceber, não é? E vemos isso nos brancas, quando o aluno começa, se calhar no início, pronto, é aquela coisa de ser uma coisa nova, tem sempre aquele entusiasmo e começa a gostar mesmo quando as coisas começam a fazer sentido, não é? Quando ele percebe, ok, eu devo fazer isto quando isto acontece, devo fazer aquilo quando aquilo acontece. Acho que aí dá aquele salto mesmo importante no jiu-jitsu, e acho que sim, claro que há várias formas de ensinar. Mesmo nós já fomos mudando ao longo do tempo, não é? Algumas coisas funcionam, outras não funcionam tão bem, e acho que temos de ser capazes de evoluir nesse aspecto, sermos capazes de reconhecer, ok, isto funcionou ou isto não funcionou. O que funcionou, ok, vamos tentar se calhar até pensar numa forma de melhorar. O que não funcionou, ok, foi um erro, tira para o lado, tira para o lado e vamos continuar nesse sentido. Mas voltando então à pergunta, o que é que muda, não é? Começando a dar aulas no jiu-jitsu. Eu acho que depois também tem outra componente, não é? Tem a parte do jiu-jitsu em si, e depois tem a parte mais pessoal, ou seja, o que é que mudou. Eu acho que acabei por evoluir bastante como pessoa depois de começar a dar aulas. Primeiro fui obrigado, não é? Acho que ainda por cima da forma como é o jiu-jitsu, temos que estar efetivamente ligados às pessoas, não há... É uma coisa muito mais pessoal do que se calhar às vezes outros desportos. Não sei, tem mesmo que haver uma ligação entre todos. Claro, sim. E acho que tive senti uma evolução muito grande ao longo do tempo. Claro, não foi imediata, mas consegui ver assim progressões boas da relação interpessoal, ou seja, como conectar com as pessoas, manter a ligação e no fundo aprender também. Acho que procurei sempre tentar aprender com cada aluno, ou seja, não só acho que não nos podemos ver só nós como os professores, ou nós estamos lá a dar aula e eles é que aprendem tudo connosco. Muitas vezes nós é que saímos da aula a aprender muita coisa. Ok, com cada um. Acho que também te sentes igual. E diferentes áreas, não é? Às vezes estamos mal, no final, não é? Tem sempre aquela conversa, não é? No final do treino, e acho que é sempre importante, sabe, aquele bocadinho no final
temos uma conversa se calhar mais longa com um aluno, se calhar no dia seguinte já é com outro aluno qualquer, claro. E na outra na aula seguinte com outro aluno, e vamos buscando assim um bocadinho de cada. A experiência de cada pessoa. Não é? A experiência de cada... Uma vantagem do jiu-jitsu é que é das poucas coisas que liga pessoas totalmente diferentes. Vêm de sítios diferentes, países diferentes, áreas profissionais diferentes, junta-se tudo no tatame. Pessoas que se calhar nunca se iam cruzar. Exatamente. Não é? E juntam-se no tatame e acabam por se tornar amigos. Dão-se bem no tatame, gostam de treinar, gostam de falar. Eu acho que isso é especial. Temos um lugar em que toda a gente se junta por uma razão, independentemente de tudo o resto está fora do tatame. E acho que, pronto, que toda a gente beneficia, e nós também, porque estamos em contacto com todo tipo de pessoa, não é? Ainda por cima, acho, como tu ainda começaste mais cedo que eu, mas acho que eu comecei com 17, mesmo assim eram miúdos, não é? Então acho que estarmos logo em contacto com sempre pessoal mais velho e poder aprender com cada um, acho que isso ainda nos fez evoluir mais. Ou obrigou-nos a crescer logo mais rápido, em vez de só estarmos com pessoas da nossa idade. Exatamente, com pessoas da nossa idade. Fomos estar com pessoas de todo lado, de todas as áreas, mais velhos, ou seja, com mais experiência, e fomos tentando aprender assim com cada um. Acho que essa parte foi das melhores coisas que o Jiu-Jitsu me trouxe. Sem dúvida, por acaso nunca tinha pensado nisso, mas ainda por cima, quando começámos a competir mesmo, 18 anos, passámos a maior parte do tempo, nosso dia, a nossa semana, exatamente com pessoas mais velhas, sempre que íamos viajar, já com pessoas mais velhas e assim. Exatamente. E acho que, sem dúvida, permitiu crescer um pouquinho mais rápido, no bom sentido, eu acho. Sim, é isso. Estamos expostos a outras coisas. Mas foi bem visto, nunca tinha pensado nisso. E então agora, uma pergunta assim complicada. Como é que foi assumir um papel de liderança no meio de uma pandemia? Então, sim, foi primeiro, para quem não sabe, eu e o André começámos exatamente a assumir um papel de liderança dentro da nossa equipa. O nosso professor Manuel convidou-nos para fazer esse papel, e nós obviamente aceitámos, porque era uma das coisas que nós gostávamos de fazer à parte da competição, e isso começou logo depois de voltarmos da pandemia, em junho. Então, respondendo à tua pergunta, é um misto difícil, porque foi um misto entre ser muito difícil e ser muito gratificante. Então, desde que mal abrimos, tivemos de fazer uma coisa que nós nunca fizemos na vida. Foi, agora, como é que... Primeiro, não tínhamos a mínima experiência de como gerir algumas coisas, sabemos como dar a aula, mas assumir um papel de liderança dentro de uma academia é muito mais do que dar aula. Então, nós não sabíamos praticamente nada. Tivemos que nos arranjar, tivemos que tentar coisas, tentar o que errou, arrumou para o lado, o que não errou, vamos seguir por aqui, depois errou mais à frente, e fomos aperfeiçoando, e é o que estamos a fazer até agora, que ainda infelizmente não saímos da pandemia. Mas foi muito difícil, porque logo desde o início estávamos a trabalhar muito, estávamos a dar, 6 aulas por dia, e ter que, para além das aulas, ter o trabalho fora do tatame, que era como é que nós vamos dar aula sem poder ter contacto. E especialmente nós nunca iríamos aceitar, vamos dar uma aula, vamos fazer qualquer coisa para as pessoas. As pessoas que estão cá vão ter que gostar do treino, vão ter que retirar alguma coisa, independentemente das circunstâncias. Eu acho que isso fez a diferença. Eu acho que não fazer qualquer coisa, não é? Não olhar para a situação, não é? E dizer assim, não podemos ter contacto, então vamos fazer umas fugidas de entradas de quadril, não é? Exato, ou fugidas de entradas de quadril e está feito, e a aula está feita. E eu acho que isso fez, olhando assim para trás, e já na altura nós tínhamos essa ideia que era, se vamos fazer isto, assim, vai ter que ser uma coisa em condições, não pode ser assim. Exato. E acho que termos tido essa consciência foi, assim, claro, as condições não eram as melhores, olhando
Era um pouco que nós tínhamos antes de março, foi março? Sim. Foi março. Olhando para as condições que nós tínhamos antes de março, não tinha nada a ver, né? Mas fazer o melhor com o que tínhamos, claro, era a obrigação. Sim, sem dúvida, mas pronto, lá está, sem experiência nenhuma e numa situação que nunca aconteceu, pelo menos no jiu-jitsu, foi difícil. Ok, o que é que nós vamos fazer? E pronto, foi preciso muito trabalho, muitas horas a pensar no que é que vamos fazer para conseguir voltar a treinar, a ter os nossos alunos. E nós estamos a falar do nosso trabalho, mas quero falar também que os nossos alunos tiveram um papel importantíssimo, porque sem eles não ia valer a pena, pelo menos não iríamos ter tanta inspiração para trabalhar tanto, não é? Para dar o melhor mesmo que nós pudéssemos dar. Então acho que é muito importante referir isso também, porque foi muito, muito importante, pelo menos para mim, eu sei que também foi para ti. Eu acho que mais uma vez, era o que tínhamos falado outra vez, que é o trabalho de equipa. Acho que tudo se resume a isso, ou seja, todas as partes tinham que estar a funcionar. Ou seja, a nossa parte de dar as aulas e gerir essa parte toda era muito importante. Tínhamos que conseguir tornar estas experiências a melhor possível. A parte dos alunos tinha que correr bem, não é? Tínhamos que ter essa, assim, quase colaboração, não é? Nós sabíamos que não era o trabalho que nós estávamos a fazer antes de março, mas a confiança que eles, a confiança que depositaram em nós, acho que puxou-nos ainda mais para cima. Por isso também o trabalho por trás também do Manuel, não é? Sem isso também não era possível. Não, sem dúvida. Eu acho que se tirássemos qualquer peça dali, não ia funcionar. Então não há para dizer assim, fizemos um grande trabalho ali com as aulas. Foi mas não é só isso, não é? Foi em conjunto. Tem que haver tudo. Basta tirares ali uma pecinha que já estraga tudo. Mas pronto, eu acho que é isso. Foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, até hoje é um desafio, porque hoje estamos na pandemia e nós temos que arranjar maneiras diferentes de nos virar mais uma vez, de oferecer o máximo que nós pudermos aos nossos alunos e para nós mesmos, para termos a academia o melhor possível. E pronto, é preciso muito trabalho, mas ao mesmo tempo não trocaria isso por nada. Eu acho que é daqueles desafios que, ok, veio numa altura difícil, não é? Eu acho que já assumimos o papel já é um desafio, não é? Dizer assim, ok, vamos dar um passo em frente. O outro desafio, acho que ainda maior é, ok, vamos dar um passo em frente, mas nesta situação. Mas acho que isso fez-nos crescer bastante e fez-nos evoluir bastante. É daquelas coisas que acho que tem que acontecer, não é? Se não fosse isso, não sei se estaríamos aqui da mesma forma ou claro, às vezes puxar tanto, não é? Falámos isso da última vez também, que era, às vezes nós temos uma certa determinação, mas quando acontece alguma coisa de mal, uma pessoa fica mais determinada ainda. Se calhar fosse uma situação normal, nós iríamos fazer o mesmo trabalho, obviamente bem, porque são assim que nós hoje trabalhamos, mas acho que nunca iríamos retirar tanto ou iríamos estar tão determinados a que desse, não certo, mas o mais certo possível. Sim. Eu acho mesmo que isso foi um fator determinante para onde nós estamos agora. E pronto, e como eu estava a dizer, ainda está a ser um papel desafiante liderar a equipa, mas pronto, como eu disse, não trocaria isto por nada e estou mortinho por voltarmos ao trabalho e trabalhar ainda mais. Igual. Então, André, o que é que achas do futuro no jiu-jitsu em Portugal? Acho que já respondemos esta aqui, certo? Já. Então, qual é que achas que é o futuro do jiu-jitsu em Portugal como um todo? Competição e sem ser competição. Assim, falando de competição, eu acho que não vai demorar muito até acompanharmos alguns países como, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil, que já estão a ter algumas competições, e mesmo outros países já tiveram algumas desde o início da pandemia. É uma fase mais complicada, como é óbvio. Acho que todos os desportos e
e várias áreas estão a sofrer com isto. Claro. O jiu-jitsu não está sozinho nesse aspecto. Mas também acho que pronto, vai ser uma fase difícil passar, mas espero que em breve voltem a ter os campeonatos e deve voltar tudo à normalidade. Em relação a essa parte, acho que não há muito a fazer. Esperar, claro. Sim, é tentar estar o mais preparado para quando voltarem, ok? Claro. Então, não vai ser aquela coisa do... Nunca também vai ser de... Ok, afinal há campeonato para a próxima semana. Nunca vai ser assim, mas Sim, já vamos conseguir ter uma ideia de... Ok, se calhar vamos ter o campeonato daqui a 2 meses. Já é diferente. Não, isso acho que é importantíssimo, é a ideia que estamos a implantar, não, mas estamos a dar aos nossos alunos, e sem dúvida que os nossos alunos estão a cumprir, especialmente os competidores, que é... A ideia não é pensar que não há campeonatos, então vamos relaxar um pouquinho. Vamos aproveitar esta altura para melhorar o máximo possível e, como tu disseste, não é o que vai acontecer, mas se acontecer, vai haver campeonato amanhã, está toda a gente preparada. Então, mesmo que demore mais 6 meses, 8 meses a voltar, vamos continuar a treinar, a dar o máximo possível, para melhorar o máximo possível neste tempo. Quando houver, toda a gente vai estar pronto para competir. Mas eu por acaso estava a falar sobre isso com o Alex e foi engraçado porque às vezes por exemplo, faltando a competição ou não havendo uma competição, era de esperar que se calhar os nossos alunos menos graduados, os alunos de competição menos graduados, que se calhar parassem também, não é? Ok, Claro. não tenho nenhuma competição agora, vão parar. E vai um bocado ao encontro, lá está, do que eu falei com o Alex, que é, eu acho que muito importante é focarmos e gostarmos do processo todo. Claro. Ou seja, a única razão para ser competidor é gostar disso. Não é? Senão mais tarde ou mais cedo vais sair fora. E imagina, gostamos, ok, o objetivo é só aquele campeonato. Luta-se aquele campeonato e depois vais deixar de treinar? Claro, não é? Tem que gostar de treinar. E o que eles têm demonstrado, acho que é isso mesmo. Acerca disso eu não podia estar mais orgulhoso. Não é? Apesar de não termos campeonato já, o último campeonato que teve em Portugal foi o europeu. Europeu 2020. Íamos ter o nacional mesmo, mas depois foi cancelado. Ou seja, foi em janeiro de 2020. Já passou um ano. Faz um ano agora. Era de esperar que se calhar ou quebrassem um bocadinho ou perdessem se calhar um bocadinho da motivação. Claro. E vemos o contrário. Vamos a evoluírem cada vez mais. Mas essa parte acho que nos deixou bastante orgulhosos. Mas e fora da competição, acho que é o futuro do jiu-jitsu em Portugal, e até esquecendo um pouquinho a pandemia neste caso, qual é que acho que vai ser a evolução do jiu-jitsu em Portugal? Eu acho que vai ter uma evolução gigante, eu acho. Pelo trabalho que está a ser feito em todo o país, ou seja, cada vez mais se vê escolas em todas as cidades, não é? Acho difícil encontrarmos um ponto do país onde assim, num raio consideravelmente grande que não haja jiu-jitsu. Acho difícil. Antes havia só Porto, se calhar uma cidade ou outra fora das maiores cidades, Lisboa. Depois tinhas muito Lisboa, tinhas uma ou duas no Algarve, uma coisa assim, tinhas muito espalhado. Acho que agora tens jiu-jitsu em todo lado. Certo. Isso acho que é um dos fatores que nos diz que vai evoluir bastante, não é? Começando assim, vai evoluir bastante. Depois acho que é cada vez mais falado, ou seja, claro. E isso vai levar a que pessoas que nunca ouviram falar de jiu-jitsu ou que até estão fora do mundo das artes marciais comecem a fazer. Outra coisa tem a ver com os miúdos. Sim, comecem a conhecer. Depois tem a ver com os miúdos, não é? Com a parte das crianças, que se calhar a arte marcial assim, mais começam a fazer, se forem pequeninos, os pais que é que põem? Ou no Karaté ou no Judo. Não é? Claro, Não há certo. mais conhecidas, Karaté ou Judo. Ou se calhar se o pai ou a mãe fizeram outra arte marcial, se calhar mais certo. Mas a maior parte é, ok, fazes Karaté ou Judo para passar os valores, para passar toda essa parte da arte marcial. Agora já é um bocadinho diferente, como também já ouvem falar do jiu-jitsu e do trabalho que é feito, agora também já nos procuram. Quem diz a nós, a qualquer escola de jiu-jitsu, já procuram para ver o trabalho, para ver como é que é feito. A diferença para as artes marciais. Sim, e acho que isso viu-se agora a parte das crianças no Nacional e noutros campeonatos.
já ocupa quase a manhã toda, não é? Já não é aquela meia dúzia de lutas, agora já temos muitos miúdos a competir e isso é bom. Acho que eles claro, são, enquanto, são o processo natural que nós temos, lá está, acho que quem são as figuras do Jiu-Jitsu Nacional, pessoas que começaram aos 17 anos, 16, Sim. se calhar um pouquinho mais tarde. Daqui a uns anos, quem começa na idade que nós começamos, se calhar não vai estar, já vai ser mais difícil chegar lá, vai ter que começar mais cedo. Sim. Eu acho que é como no futebol. Agora um miúdo que começa a jogar futebol aos 15 anos é muito difícil ser profissional. Enquanto quando começa mais novo, aí pronto, aí já tem mais hipótese, não é? Acho que no Jiu-Jitsu vai ser uma coisa, vai ser também um processo em que o próprio Jiu-Jitsu vai evoluir muito. Eu estava a falar quase só de números não é números de praticantes e números de atletas, mas depois também temos a ver o nível. Claro, está tudo ligado. Nós falamos da última vez, o nível, nós agora já olhamos para ele e dizemos que o nível do Jiu-Jitsu já está muito melhor, não é? Nem vale a pena falar sobre isso. E acho que vai continuar a evoluir porque temos cada vez mais opções para treinar bem, então vai sempre haver aquela procura da evolução de todas as equipas e umas puxam pelas outras, quanto mais competitividade houver, maior vai ser o nível. Claro. Então, parece-me, é assim, não sei qual é a tua opinião, mas acho que temos boas hipóteses de começar já a disputar aí uns lugares bons em campeonatos internacionais no futuro. Não, claro, é isso, é que acho que cada ano estamos um pouquinho mais próximos. E eu acho mesmo, como eu disse também da última vez, acho que Portugal vai atingir é dos países com melhor jiu-jitsu atualmente e acho que daqui a uns anos isso só vai crescer em relação aos outros países. É o que eu acho, não tenho certeza de nada. Qualidade por competidor, qualidade por competidor mas eu acho que vai, sem dúvida, para lá para cima. Eu acho que sim. E agora uma pergunta mais pessoal. O que é que encontraste diferente no Jiu-Jitsu que não encontraste noutros desportos? Então, o Jiu-Jitsu é complexo porque o Jiu-Jitsu tem são vários aspectos, não é só um. Vou dizer o Jiu-Jitsu é por causa disso. Primeiro é por causa do que nós falámos há pouco também, da ligação interpessoal. Conheces muita gente a partir do Jiu-Jitsu. Pronto, e isso obviamente também fez-me, como falámos também, estar com pessoas mais velhas. Quando és mais novo gostas de aprender, não é? Então isso foi uma coisa que me trouxe e que me manteve no Jiu-Jitsu. Também a parte da luta em si, em que, por exemplo, noutras artes marciais, a maior parte das vezes que estamos a treinar boxe, eu não posso ir 100% contigo, não é? Porque um de nós vai magoar e depois não vai dar para treinar assim sempre. No Jiu-Jitsu vamos 100% um com o outro e nós andamos muitas vezes, andamos os dois à porrada, o máximo um a tentar arrancar a cabeça ao outro, acaba aos 6 minutos e está tudo bem, perfeito, e continuamos o treino, não é? Então essa parte eu acho muito interessante. E para além disso, acho que há também um paralelismo importante entre o Jiu-Jitsu, melhorar no Jiu-Jitsu, o trabalho no Jiu-Jitsu e a vida em geral, que me ajudou bastante. Na minha experiência pessoal, eu sempre fui mau aluno. Até mau aluno, não gostava de estudar, pronto. Normal, acho que é comum. Mas até o 10º ano eu sempre tirei más notas, sempre passei quase a chumbar. Sim. E no próprio 10º ano, quando começa a contar para a média para saber para onde é que vais para a faculdade, tive média de 10 ponto alguma coisa, ou seja, horrível. Tipo, menos que isso, já estava no limite. Pronto, e quando eu comecei a fazer Jiu-Jitsu, acho que foi no 9º ano. Mas no início uma pessoa faz mais porque sim. Depois comecei a interessar-me pela competição e comecei a perceber a importância de treinar, de ser disciplinado, de ser uma pessoa determinada. Quando eu digo que vou fazer uma coisa, eu tenho que fazer essa coisa. Se ponho o meu nome lá, é para fazer. E pronto, isso depois definiu-me como pessoa. Agora eu sou uma pessoa que se vai ter o meu nome, ou se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazê-la bem. Eu não vou fazer mais ou menos, nem vou fazer mal. Se eu vou fazer, vou fazer. Se não vou fazer, outra história. Então isso passou também um pouquinho para mim nos estudos. Que é, ok, isto começou
quando a minha professora de matemática disse-me, olha, não vais somar. Eu comecei a ver, vou ficar, os meus amigos todos vão passar, comecei a ver a minha vida andar para trás, fiquei triste na altura. E ela disse-me, sim, não tens hipótese nenhuma, tu agora tens de tirar 2 grandes notas para passar. E tendo em conta o teu historial, tu já foste. E aquilo bateu-me de uma maneira diferente do que me teria batido na minha vida toda. Por se calhar porque já tenho essa veia competitiva que me trouxe o jiu-jitsu. E ela disse que eu não ia conseguir e eu não aceitei, simplesmente. Numa luta, diz, vais perder, ou então estás a perder e tu não aceitas, não vou perder. Foi, aquilo bateu-me. Depois, mal eu saí da escola, tudo o que eu fiz, vou estudar, vou ser o melhor, vou tirar as melhores notas neste teste. Craca matemática. E não acordava, ia para a escola, treinava e estava matemática, fazia mais nada. Porque eu não queria dar razão. Não vou, se ela disse que eu ia chumbar, eu não aceito. Pronto, na realidade o que aconteceu foi tirei mesmo as 2 melhores notas. Passei de ser o pior aluno ou dos piores para os melhores. E quando isso aconteceu, na altura não me apercebi, mas agora olhando para trás, isso foi um valor que me deu o jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu realmente me definiu-me como uma pessoa. Alguns anos depois, quando já tinha 19, 20 anos, é que eu percebi o valor que o jiu-jitsu me acrescentava. Sim, eu acho que é daquelas coisas que não dá para reparar logo, não é? Esse tipo de tem que acontecer, tu olhas para trás, se não fosse aquilo, se não fosse o jiu-jitsu, eu nunca teria sido, ou pelo menos nunca tinha entrado para a faculdade como entrei. E normalmente as pessoas olham, também vai dependendo de pessoa para pessoa. Aconteceu também na altura, explicando um pouquinho mais a história, que a minha mãe na altura começou a querer treinar, querendo tirar do jiu-jitsu, que era para eu ficar no estudo. Só que se ela tivesse feito isso, eu também não teria dado boas notas. Estás a entender? Então, o jiu-jitsu permitiu-me ser melhor também, não só no jiu-jitsu, mas também no estudo. E depois, isso, comecei a ficar uma pessoa que era assim, que se eu vou fazer, e segui para a faculdade, e passei de ser um aluno mau, para ser um aluno bom, razoável. Sim. E sempre que, bom, razoável em geral, porque há algumas cadeiras sempre não gostas, mas sempre que bati, nesta cadeira vou ser o melhor. Punhas aquele desafio, não é? Ou eu era, ou então estava pelo menos mais ou menos. Acho que isso é um valor importantíssimo para ganhar na vida. Quando vais fazer uma coisa que tu gostas realmente, tens que a fazer, não é? Então, também estamos a falar de miúdos, falamos de competição, acho que é um excelente incentivo para crianças começarem a treinar, só tem muito a beneficiar sobre o assunto. Aqueles valores. Então acho que isso foi a parte da prazer que me dá o jiu-jitsu e de todos os objetivos que eu tenho no jiu-jitsu. Falando da vida pessoal, esta foi a grande coisa que eu encontrei no jiu-jitsu que faz ser diferente de todas as outras artes. Mas e tu? Acho que essa parte é muito importante, não é? Acho que é um desafio diferente. O jiu-jitsu em si já é desafiante. Todo o processo de aprendizagem, que não vou falar a seguir, mas lá está, o jiu-jitsu em si já é desafiante. Quando ainda metes a competição, já ainda fica mais difícil, ainda fica rodas mais um bocadinho. Então toda essa parte eu acho que te prepara para, lá está, por exemplo, toda essa parte da competição se calhar preparou-nos para, nesta fase mais complicada, encararmos isto de outra forma. Sim, por exemplo. Não é? Se calhar preparou-nos para esta fase, claro. Calma, está difícil, mas deixa-nos arranjar uma forma. Não aceitar a situação. Deixa-nos arranjar uma forma, o que é que dá para controlar, o que é que não dá para controlar, não é? Isso às vezes é muito importante também em competição, percebermos o que é que está sob o nosso controle ou não, o que é que nós podemos ter influência ou não, e separar, não é? Acho que essa parte depois também é importante. Então, para além desse desafio todo e de nos fazer crescer nessa parte, acho que uma característica que distingue o jiu-jitsu às vezes outras artes marciais é, acho que nunca sabemos tudo. Claro. Acho que nunca se vai chegar ao limite, não é? Nunca vais chegar ao final e dizer assim, eu sei todas as posições, sei todas as saídas. Eu acho que isso é assim em tudo, mas acho que no futebol é uma coisa, sempre há uma coisa que se pode fazer melhor. Mas acho que a diferença é que no jiu-jitsu é mais óbvio. Sim, é mais difícil tu achares que sabes tudo do que, por exemplo, no futebol.
Eu acho que no jiu-jitsu está sempre lá, está sempre óbvio. Sim, eu acho que é mais óbvio porque, para além de... Claro que dá sempre para arranjar um chute novo ou no boxe um soco novo, mas é assim, nunca se vai fugir assim muita coisa. No jiu-jitsu eu acho que há sempre formas de... Né, todos os dias, se uma pessoa for ao Instagram, se for ao YouTube, vai ver uma posição nova, vai ver uma finalização nova. Não é? Algumas funcionam, mas funcionam, outras não funcionam. É importante referir também. Sim, depois temos que pôr aquele filtro de ok, isto funciona, isto não funciona, mas acho que todos os dias alguém. E tem que acontecer. Se num ano no Campeonato Mundial vemos uma tendência, se calhar, um estilo de jogo, se calhar no ano seguinte, no ano seguinte já é diferente. Se calhar aquele jogo que se fazia no ano passado já não funciona. Alguém já arranjou uma solução para aquilo. Essa parte eu acho que puxou um bocadinho mais para mim também, de tentar arranjar... Tentar melhorar sempre. O tentar melhorar sempre, tentar arranjar soluções novas. Sempre tentei pôr isso no meu jiu-jitsu, mais virado para finalizações e assim, mas sempre tentei arranjar... Mas isso não podemos ser mais diferentes, não é? Sim, essa parte acho que... não, mas sempre tentei arranjar tipo, maneiras novas de finalizar ou arranjar uma maneira diferente e acho que essa parte puxou-me assim mais no jiu-jitsu. A falar de competição também, lembrei-me agora outra parte que me puxa, mas isso puxa-me até hoje, é o facto de uma pessoa se conhecer muito melhor a partir do momento, isso é no jiu-jitsu e acho que é em qualquer competição de alto nível, ou competição em geral, que é uma pessoa que acaba por se conhecer muito melhor. Então, o facto de eu vou me inscrever no campeonato e o processo mental que uma pessoa passa, acho que isso é uma coisa que me apaixona muito no jiu-jitsu. Que eu olho e sinto que é uma coisa que nem toda a gente passou. Tu sabes perceber, eu funciono melhor neste estado. Exatamente. Tu vais, obviamente, como tudo, é tentativa e erro. Tu vais ao campeonato, ok, não, eu tenho que pensar que eu sou melhor e vou matar toda a gente. Eu já fiz isso, fui ao campeonato e não correu assim também, então se calhar essa não é a melhor maneira de pensar. Fizemos essa pergunta no outro dia, qual é que é o mindset ideal? Não posso dizer, isso vai depender de mim, de ti, se calhar o teu mindset é chegar lá e não querer saber. Já vi muita gente a ir lá, estava na área de aquecimento, por exemplo o Kainan, estava lá a puxar por ele, ele estava a fazer a final do Mundial do Absoluto, faixa marrom, e antes da final do Mundial estava ele sentado, assim, estava no Instagram a fazer scroll down. Este gajo vai fazer a final do Absoluto agora. E eu, então, estás bem? Não, estou tranquilo, estou à espera do final. Tá bom. Chegou lá e matou o outro. Sim, mas... Então, eu não conseguia. Então, se por acaso eu dissesse ok, não, quando era mais novo, não, tens que ir lá e tentar matar, se calhar a performance não ia ser tão boa. Agora, se fosse para mim, e se calhar também já não ia funcionar. Então, essa parte de conheceres melhor, primeiro o mindset, depois lidar com a pressão, depois a pressão de tu vais entrar no tatame e agora tens 10 minutos para ganhar outra pessoa. Estás numa final mundial, tens 10 minutos, o tempo que for a luta, para dar o teu melhor. O que vais fazer nos próximos 7 minutos ou 10 minutos vai ser a melhor coisa que já fizeste na tua vida. Aquele é o momento. Ou não. Então, essa pressão e saber lidar com isso, e pronto, é preciso conhecer-te muito bem. E depois é uma coisa que é realmente desafiante. E é isso que me apaixona. É aquela coisa, ou ganhas ou aprendes, não é? Há sempre alguma coisa a tirar de... Claro. Não. Depois tens isso também. O facto de saber tirar o melhor das piores situações. É outra coisa que eu tirei do jiu-jitsu para a minha vida. Que é que sempre alguma coisa má acontece, normalmente o que uma pessoa faz, pronto, fica triste e tal. Eu agora tento ficar... mais uma vez, aprendi com o jiu-jitsu. Aconteceu, não vale a pena ficar muito a pensar nisso, porque é que eu posso retirar? Há sempre alguma coisa a retirar, não é? Então, pronto, basicamente o que quero dizer é que o jiu-jitsu ensinou muito para a minha vida pessoal e ensina até hoje e tenho a certeza que vai continuar. Não só esticar os braços, mas não só esticar os braços dos outros, mas... E pronto, ensinou muito e continua a ensinar, então por isso é que já faço jiu-jitsu há 11 anos e continuo mais apaixonado pela arte marcial do que nunca. Sim, gostas mais de fazer jiu-jitsu agora do que gostavas no início? Sim, porque sempre faz alguma coisa e fascina-me ainda ter coisa a aprender e saber que tenho muito a aprender, não é pouco. Sim. Então é isso que me mantém. É isso que me mantém todos os dias, eu venho treinar e venho
não veio pronto, vou fazer mais um treino. Venho realmente com vontade de treinar. Então acho isso pronto, espetacular. Depois de 11 anos a fazer uma coisa todos os dias, 2 3 vezes por dia. Sim, é isso. Acho que é especial. Essa é a parte mais importante. Então, a próxima. Como é que foi para ti receber a faixa preta? Então, faixa preta, já estávamos a... E tu recebeste primeiro, não recebeste 2 anos antes? Mais graduado, atenção. Mais graduado. Quando é que tu recebeste? Que ano? Foi 2019. Ano passado? 2019? Não. 2019, acho eu. Voltámos ao Mundial 2019. Foi isso, foi 2019. Usaste marrom? Depois do Mundial 2019. Exatamente, está certo. Foi em junho. A fazer 2 anos agora. Exatamente. 2017. Agora, exato. Assim, receber a faixa preta, eu acho que é aquele objetivo que não digo quando começamos o jiu-jitsu, mas quando já fazemos assim algumas vezes por semana e quando já começamos a olhar para a faixa dos outros, começa a ser aquele objetivo quase final de quero chegar à faixa preta. Imagina, e como é que é quando for faixa preta? Sim, já achas que vais amarrar a faixa preta, vou ser uma máquina. Já acho que vais ser mesmo... E assim, não vou negar, claro que é diferente, não é? É quase como aquela coisa de sentir que não digo o dever cumprido, mas mais um objetivo cumprido, não é? Ok, se chegar à faixa preta, porque era uma coisa que já estava a trabalhar para isso já há alguns anos, então foi bom ter esse conhecimento. É importante dizer também que tu começaste a treinar assim, para a competição, começaste a treinar bastante desde o início mesmo, desde a faixa branca. Eu só comecei a treinar quando já era faixa azul, comecei a treinar bem quando já era faixa azul e um ano depois da azul. Tu começaste a treinar passado poucos meses, 6 meses, sim. Já estávamos a treinar aqui de manhã à noite, no verão, que foi, enquanto o pessoal ia para a praia, não sei o quê, nós viemos para aqui às 10 da manhã, antes treino das 11, fazíamos posição, treinávamos às 11, Nem e depois comíamos aqui, ficámos a tarde toda, depois treinávamos à noite. É tipo confinamento. Durante tipo um confinamento. Agora temos mais alguma experiência acerca do confinamento. Era mais ou menos isso. Mas pronto, é só para dizer que tu tens esse objetivo e tens essa dedicação toda desde o início mesmo, ao contrário de muita gente. Sim, foi. Então, lá está, passado foi há alguns meses, eu acho que comecei a treinar mesmo a sério. Tinha esse objetivo, mas agora que olho para trás, que também só dá para fazer isso depois de passar por isso, que é, na minha opinião, acho que nunca se deve olhar para a faixa preta como o objetivo final, não é? Ter a faixa preta como objetivo, acho que tem que ser mais um passo e tem que ser uma coisa de, ok, eu quero chegar à faixa preta, mas também não quero chegar aí, não quero parar aí, ou seja, cheguei à faixa preta e acabou o jiu-jitsu, porque vimos a acontecer isso muitas vezes. Já temos imensos casos de pessoas que recebem a faixa preta e acabou. Perdem a motivação. Sim, acabou a motivação. Porque a motivação toda era chegar à faixa preta. Então, amarraram a faixa preta e acabou. Claro. Já fiz o que tinha a fazer. Claro que muitos param por imensos motivos, da mesma forma que... Sim, não é toda a gente. Exatamente, da mesma forma que muitos param na faixa azul, na roxa, no marrom, o que seja. Agora, parar por falta de motivação acontece muitas vezes na preta, já vi muitas vezes isso acontecer. E lá está, eu acho que se mudarmos um bocadinho os objetivos, se o meu objetivo passar por gostar do que estamos a fazer e gostar de treinar, gostar de evoluir, gostar de todo o ambiente, gostar do jiu-jitsu em geral, e aproveitar bem esse processo todo, eu acho que vamos passar pela faixa preta, se calhar vamos passar pela faixa azul, roxa, marrom e preto, se calhar sem notar nisso, e de repente, ok, olhamos para a faixa, já é faixa preta, mas continuamos a treinar da mesma... Era o que estavas a dizer, se calhar treinas agora com mais vontade que o que tinhas quando tinhas a faixa azul. E se calhar as pessoas deviam olhar para ti e dizer, não, mas certeza que ele quando tinha faixa azul já tinha muito mais vontade. Não, agora sabes mais, mas sabes que ainda queres aprender mais. Claro. E sabes que ainda tens muito para aprender. Então, claro, essa foi assim das maiores coisas que eu tirei depois de receber a faixa preta. Acho que o maior objetivo é exatamente desfrutar do jiu-jitsu, exatamente do ambiente, do treino em geral, da sensação de evoluir, que eu acho que para mim é incrível.
e não tanto uma coisa assim que se chega e acaba, que chega lá e acaba, por exemplo, ou um campeonato ou uma faixa, porque depois chega lá e agora, não é? Então eu acho que é um problema de mindset, porque acho que é o que vai acontecer se o teu objetivo é aquele, depois daquilo, qual é que vai ser a tua motivação? Não vai haver. Não é? E é importante dizer também o que é que significa a faixa preta. A faixa preta é um símbolo do tempo e de esforço que tu puseste naquela arte marcial, mas não é nenhum símbolo para, ok, pronto, agora já sabes tudo. Exatamente. Ou agora já não precisas aprender mais nada. Pelo contrário, nem faz sentido que isso seja assim, certo? Aquilo é um marco, pronto, ponto final. Tu não te tornas mais nem menos por causa daquilo. Quase como se fosse um certificado, quase. Sim, tu não te tornas mais nem menos do que ninguém por causa daquilo, não é? E a sensação que como tu imaginas, antes, vou ser faixa preta, pronto, vou saber muito. A sensação que te dá quando a faixa preta, menos comigo foi assim, ok, estou exatamente igual. Sim. Eu achava que ia ser assim, assado, estou exatamente igual, foi parecido. Como quando me deram a faixa roxa ou faixa marrom. Uma pessoa espera que seja diferente, mas na realidade não é. Tem um significado especial, porque, como é a última faixa, então pronto, cheguei à última faixa, fiz o processo todo, então isto tem significado especial, mas para por aí. Eu acho que a maior parte das pessoas também não pensa assim. Não, mas como estavas a dizer, pode ser às vezes a faixa, pode ser um campeonato, falando de objetivos, não é? Ok, o objetivo final seria competir aquele campeonato, ou ganhar aquele campeonato, mas eu acho que se nós pensarmos, eu outro dia vi uma comparação que era engraçada, que a comparação era mais com escritor e assim, mas dá para passarmos para o jiu-jitsu, que é ok, nós temos o objetivo de ou chegar à faixa ou lutar aquele campeonato, mas e se a meio, por algum motivo, vamos imaginar que o campeonato é daqui a um ano, fazes 8 meses, por algum motivo eu não vou lutar aquele campeonato, uma lesão ou cancelado, o que seja, será que eu vou olhar para aqueles 8 meses que eu gastei a treinar e vai valer a pena, ou vou dizer, não vale a pena porque já não tive campeonato? Claro. Não é? Então acho que é mesmo importante olharmos para aquilo e dizer assim, não, eu tirei na mesma muita coisa daqueles 8 meses e gostei daqueles 8 meses que estive a treinar. Ok, não teve campeonato e daí então vou arranjar aí outro objetivo, mas o principal acho que tem que ser na mesma o estar a treinar, o ambiente, o jiu-jitsu, isso, né? Lá está, claro, é um processo na mesma, na mesma. Então eu acho que quando ouvi essa comparação, eu acho que fez muito sentido. Fez sentido imediato. Sim. É daquelas coisas que clarifica imediatamente, sim, não é? Mal pensei. Nem precisas de ouvir outra vez. Eu acho que tem a ver com escritores, que há imensos escritores que escrevem um livro e nunca veem o livro a ser publicado, ou nunca recebem depois nada sobre isso. Será que depois pensam, não valeu a pena porque nunca viram o resultado final, ou então tiraram todo o prazer de escrever aquilo, do processo todo. Acho que essa parte é... Claro, excelente ponto de vista, também nunca tinha pensado nisso, mas exatamente, se chegas lá e por acaso para cancelar alguma coisa, aqueles meses têm que valer alguma coisa, não pode ser só pelo campeonato. Não olhar e dizer assim, já não valeu nada, não é? Sem dúvida nenhuma.